Vereador Tiago, o senhor hoje é líder da bancada de situação, um vereador jovem, talvez seja, não sei se é o mais jovem da bancada do prefeito Marcos Diogo, talvez seja um dos mais jovens da própria Câmara Municipal. Mas o senhor já ganhou notoriedade, já ganhou experiência. E uma questão interessante, muitas pessoas no início, por exemplo, o senhor, na primeira oportunidade, foi suplente de vereador e entrou na Câmara Municipal, pôde assumir o mandato e pôde mostrar competência nesse período. Nós somos contemporâneos, viu, meu caro Edinaldo Silva? Né? Tivemos a oportunidade de nossa adolescência jogar juntos, eu e o vereador Tiago, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar de uma fase lá atrás até chegar hoje. Por isso que eu me orgulho muito de pessoas dessa forma e desse tipo, que eu pude ver a história desde lá de baixo, né? Um menino ali que queria ser jogador de futebol, né? Junto conosco. E é hoje um vereador competente, um importante tribuno e confiado pelo prefeito Zenóbio Toscano na época, né? Como o seu líder, para defender, para expor a questão da bancada de situação. Eu queria que o senhor pudesse falar como é hoje ser o líder da bancada de situação, num momento tão difícil, mundialmente falando. Um momento de Covid, um momento de renovações da política, um momento onde a população brasileira, e obstante também Guarabira não é diferente, as pessoas têm um descrédito com a classe política, e o senhor é um vereador que, além disso, carrega no nome, né? Carrega no codinome junto ali, um nome de uma comunidade que tanto necessita do apoio dos poderes públicos. Rodinei, primeiro poder ir lá atrás, né? Você falou algo muito importante com relação a que a gente teve a oportunidade de estar junto ali no momento da vida, que foi no futebol. Isso aí eu vou usar até uma parte de escanto, né? Quem nunca sonhou ser um jogador de futebol, Verdade. né? A gente tinha esse sonho, na verdade. E eu tive a oportunidade realmente de ter proximidade contigo já à época, né? Também da sua mãe, né? No Osmar de Aquino. E a nossa vontade foi sempre estar ali, fazendo o melhor para a população. É tanto que me tornei presidente da associação do Mutirão. Carrega esse nome Mutirão, você tem ideia que já teve um momento de pessoas pedir que eu tirasse esse nome. Eu lembro que na campanha de 2012, eu cheguei em uma comunidade rural, em uma casa, e o senhor disse: por que você não tira esse nome? Esse nome é muito pesado, né? E eu não posso negar as minhas origens. Eu disse a ele que eu poderia até perder campanha, mas eu não poderia tirar esse nome, porque na verdade é minha origem, eu não podia fazer isso com a comunidade. E eu chego à Câmara, à época lá com o Zenóbio, né? Em 2012, chego lá de uma mexida que o Zenóbio fez, né? Ele tinha me prometido na campanha, chamou para a campanha e disse: ó, eu vou voltar à política de Guarabira e eu queria justamente que você mais uma vez fosse candidato. Eu disse: olha, eu não tenho condição nenhuma de ser candidato, porque os nomes que nós temos são nomes realmente fortes. E nós tínhamos lá à época Beto Mireles, Lucas Porpino, Marcelo Bandeira, Jader Filho, Hinaldo, Lula das Molas. Nomes já consagrados na nomes já política de Guarabira, né? consagrados, vários nomes lá que nós tínhamos. E eu disse: olha, não há condição nenhuma de entrar aqui nesse meio, né? Tinha Marcos de Enoque também, enfim. O grupo era muito forte. E eu disse que não tinha condição de ir para uma disputa dessa, que eu não passaria nem perto devido à estrutura que o pessoal tinha. E ele disse: vá trabalhar, eu vou fazer você ficar um pouco mais conhecido. E se você ficar até a segunda suplência, eu lhe coloco dentro do PSDB. Então, e aconteceu, eu fiquei segundo suplente com 605 votos à época, né? Marcos foi o primeiro, ficou à minha frente. E ele fez uma mexida. Marcos de Enoque, no Marcos caso. de Enoque. Então ele fez ali uma mexida. Pegou o Marcos Diogo, colocou para infraestrutura. Marcos Diogo, que é prefeito hoje. Marcelo para agricultura, e me colocou na Câmara. Então eu passei quase todo um mandato dentro da Câmara de uma mexida que o Zenóbio fez. E aí deu aquela oportunidade de ascensão. Eu fiz uma campanha em 16, dizendo à população que eu queria voltar para a Câmara para continuar o que eu tinha iniciado. A população foi, me consagrou aí com 1.114 votos. Foi minha votação na campanha 2016. E eu cheguei justamente a ser o segundo mais votado do PSDB. Nós tivemos Raimundo, que estourou de voto no PSDB, e eu fui o segundo. Terceiro do grupo, porque Neide foi a segunda do grupo. E no geral eu fui o sexto na Câmara, né? Então eu consegui ter essa ascensão que para mim foi muito importante. E dentro da Câmara eu passei a ser
primeiro secretário de gestão Neide, eu costumo dizer que orientei Neide bastante. E Neide chegava verde à Câmara, eu já tinha passado um tempo, né? Mesmo ela tendo orientação em casa, mas tinha aquela dificuldade de flexibilidade dentro do próprio coisa contexto. prática, né? Isso. Então ali a gente ajudou bastante. Fui à segunda secretaria, hoje com o Marcelo, e Zenóbio me chamou à época para liderar a bancada, talvez no momento mais difícil que passava-se a gestão na Câmara. De discussões ferrenhas, de assuntos mais importantes. E a gente foi ali. E hoje continua na liderança. O mais jovem é Júnior. Júnior é o mais jovem da bancada, Júnior Ferreira. Mas assim, a bancada é uma bancada muito boa. Para mim também é importante, porque eu estou liderando uma bancada que passou por lá Lula das Molas, passou por lá o próprio Marco de Enoque, Renato Toscano e eu, na sequência, dando continuidade a isso. Então, eu acho que é ascensão, você tem ascensão. E você só tem ascensão a isso, Rudney, porque você acaba tendo posicionamento, tendo suas convicções, é importante isso. Muitas vezes sentava com o Zenóbio e o Zenóbio tinha suas opiniões e nós tínhamos outras, né? E a gente não tinha receio de expor aquela opinião. O Zenóbio, mesmo que ele tivesse aquela forma dura que demonstrava, mas muita gente não conhecia o lado do diálogo do Zenóbio, de conversar, de dizer que você não está sentindo bem para isso ou para aquilo outro, e ele poder entender, você chegar em um denominador comum junto num diálogo com ele. Então eu acho muito importante isso. Eu creio que nós conseguimos vencer vencer algumas barreiras que existem. Eu ainda atravesso algumas. Como eu falei, hoje nós temos ainda a desconfiança de algum público porque você não tem a tradição familiar. Eu conversava com outras pessoas e disseram que se eu tivesse carregando no meu nome fosse um Tiago tal, de algumas famílias eu não tinha tanta dificuldade de chegada. E talvez eu tivesse dificuldade porque podia até inflacionar a campanha, né? Mas sigamos e a gente vai buscando o de melhor. São 7h12, agora na Rural de Guarabira, estamos conversando com o vereador Tiago do Mutirão. Vereador, o senhor vai para a reeleição e, de fato, é uma campanha inédita aqui em Guarabira pelo período que estamos vivendo. Pandemia, sem comícios, sem arrastões, né? De fato, sem aquela presença do público para ouvir as propostas, né? O diálogo com essas pessoas. De que forma o senhor avalia, né? O senhor que já vem de outras campanhas e o clima, de fato, é diferente, né? É verdade, Pedro Júnior. Nós estamos em um momento atípico, né? Até a história ela está mudada porque qual é a tradição do brasileiro em si? É a cultura do abraço, do aperto de mão, do cheiro, da proximidade. Eu assisti uma reportagem fazendo comparativo do brasileiro com o japonês e o americano. E faziam isso com uma folha de ofício A4 e colocava perto do japonês. A folha saía, não mexia, né? Isso falando em relação à voz. No americano ela balançava um pouquinho, no brasileiro ela fazia um movimento mais brusco. Era justamente fazendo essa ideia da pandemia. Então o que acontece? O brasileiro ele é mais, vamos dizer assim, que não é afoito, é mais humano no abraço, é mais próximo, é a questão da carência, a questão de abraçar, de apertar a mão. E nós estamos num momento difícil. É que a gente não pode estar nessa proximidade. Então, algo que vai fazer a diferença é o que você trabalhou, na verdade, atrás, o que você tem prestado agora no presente e o que você vai oferecer para o futuro. E isso dentro desse contexto eletrônico, né? Dentro desse contexto eletrônico. É uma campanha que você tem que se organizar mediaticamente nas suas redes para você abranger o maior número de pessoas dentro de suas características também, porque não adianta você fazer a propagação de seu nome daquilo que você não é, né? Daquilo que não é natural, daquilo que não é seu. Você tentar fantasiar, porque as pessoas também te conhecem, mesmo que não tenham um conhecimento total do que é você, ela vai saber da mudança sua. É importante ter um pouco de originalidade. Então, as redes elas serão importantes para isso, indispensáveis. Eu digo até que nós estamos vivendo, Pedro, uma revolução tecnológica antecipada
Eu tenho falado isso para os meus alunos, tenho falado isso na discussão no curso de Direito. Aproveito para mandar um abraço para o G7 do curso de Direito, que é o nosso amigo Daniel, é o nosso amigo Glauber, Júnior, Virgínio, do Flamengo, é o nosso amigo Islan, da cidade de Cuitegi, o vereador Leonardo, e o Paulo, né? A gente manda aqui um abraço para eles. E isso faz com que você tenha que se organizar, né? Se você não tiver adaptado à nova realidade, você vai ficar ultrapassado. Hoje nós temos alguns vereadores que eles entenderam que tem que se modernizar nesse sentido. Não é nem só no sentido tecnológico. Foram surpreendidos, né? Isso. Com a situação. Não estavam, vamos dizer que, inseridos nesse meio e tiveram que se organizar. É como o senhor disse, chegar até as redes sociais sem história, sem conteúdo... Fica complicado, né? As pessoas te procuram pelo teu nicho, né? O que você propõe durante esse tempo. E aí vai procurar um pouco do seu histórico que você não tem algo alimentado. Então fica um pouco mais complicado. Nós temos todo um pessoal, e eu falo pessoal de casa mesmo, né? Que nos ajuda para a gente poder dar continuidade, que nós já vimos fazendo já há bastante tempo, aproveitando, né, os meios para poder fazer uma propaganda, não uma propaganda fantasiosa, mas aquilo que a gente vem propondo para a sociedade. Então, eu me sinto tranquilo nesse sentido, né? Já que nós temos um trabalho já contínuo, nós temos muito material arquivado, e isso faz com que a gente esteja relembrando, não fazendo de forma fixa os TBTs, que nós também vamos ter que fazer alguns, mas dentro desse contexto. E aí a gente vai... E tem a questão das novas propostas, né? Isso. E daqui a pouco o senhor fala, porque o seu Manuel do bairro São José participa agora do programa. Seu Manuel, bom dia. Bom dia, Pedro Júnior. Bom dia a todos os funcionários dessa maravilhosa rádio. Mas primeiramente eu queria saber do vereador. Eu conheço o Tiago de muito tempo, inclusive vi ele pequeno quando fui morar lá no Mutirão, sei que da competência dele, até porque a gente vê que ele é uma pessoa muito... E queria parabenizar ele, até porque ele votou contra também o aumento de salário dos vereadores e também aquele aumento de salário que houve. Ele votou contra. Quero parabenizar ele porque o momento não era esse de votar a favor, até porque a gente vê muitos irmãos perdendo a vida com esse coronavírus. E queria também, Tiago, saber de você o que você acha de Guarabira ter 300 mil habitantes. Quando eu falo 300 mil habitantes é porque eu falo Guarabira e região. E com essa população toda não ter um hospital de apoio aqui para receber os nossos irmãos doentes, quando só temos só a UPA, porque o regional é difícil até atender pessoas que têm problema de coronavírus. Ontem mesmo uma mulher foi, inclusive estava para ganhar neném, e os médicos nem perto dela chegaram porque descobriram que ela estava com coronavírus, ficaram com medo de pegar a doença também. Então, Tiago, eu queria saber de você, a sua opinião, o que você acha disso? Porque Guarabira e região, eu acredito que era para ter, inclusive, o hospital aqui em Guarabira para receber essas pessoas doentes. A gente vê perdendo muitas pessoas de bem, como Carla, como o professor João Floripe, e outros, né, que já morreram aqui em Guarabira também. Então era isso que eu queria saber, a sua opinião sobre isso. Tudo de bom, que Deus ilumine, dê muita saúde, muita paz e muitos anos de vida. Obrigado. Um abraço, seu Manuel. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, abraçando a todos do bairro São José. Tiago ouviu atentamente, né, essa questão aí que foi uma discussão muito grande, repercutiu bastante a questão desse projeto de lei, né, da questão do salário, dos vereadores, do prefeito, secretário, vice-prefeito, porque as pessoas focam mais nos vereadores, né? Então vale ressaltar isso. E a questão também desse hospital, né, para dar assistência não só a Guarabira, como também toda a região. O vereador comenta agora. Seu Manuel, nosso obrigado. Seu Manuel, que é realmente uma temporada enorme lá no Mutirão, uma pessoa que nós respeitamos bastante. Sempre tratou, seu Manuel era petista, na verdade, eu não sei ainda se seu Manuel continua filiado ao PT, foi candidato a vereador no Mutirão outras vezes,
Hoje tem o seu neto, que é pré-candidato pelo MDB. E seu Manel, mesmo tendo essa distinção de partido, eu nunca deixei de respeitá-lo. Pelo contrário, eu vou lá na barraquinha do seu Manel no mercado comprar a fava. Sempre a fava aqui lá de casa eu compro a seu Manel. E aproveito, seu Manel, para mandar um abraço para Marilene e para também Dona Maria, né, sua esposa. Tenho o meu respeito. Seu Manuel me dá a oportunidade, Pedro Júnior, de tecer 2 comentários acerca do aumento, né? Eu naquele momento, eu entendi que realmente não era o momento propício para aumento, né? Sobretudo de nossos vereadores, no caso meu também. Por mais que esse aumento seja aplicado em outros anos, mas nós estamos num momento de dificuldade, então isso não pegava realmente bem para a sociedade. E eu acho que quem poderia ganhar mais alguma coisa era justamente secretários, coordenadores, alguns que são comissionados, que esse aumento acaba mexendo com todo o corpo de administração, no caso os comissionados, os cargos de confiança, coordenadores e também os secretários. Eu acho que eles sim poderiam ganhar mais alguma coisa. Você não admite hoje um secretário de Guarabira ganhar muito assim abaixo do que é um vereador, por exemplo. E eu acho que tem uma função de mais trabalho. Você imagina uma secretaria de educação, o secretário ganhar menos do que uma secretaria de Jacaraú, fazendo um comparativo, né? Então, eu acho que o secretário deveria realmente ganhar mais um pouco. Agora, a questão do legislativo, eu acho mais complicado, porque nós estamos num momento em que todo mundo fala em corte, né? Se você for ver aí as cidades como um todo no Brasil, existe uma campanha de diminuir o salário do parlamentar, seja ele a nível federal, estadual ou municipal. E a gente acabou tendo esse projeto que tinha que ser votado, né? Tinha que ser votado realmente nesse biênio, porque é o que fixa o salário para o próximo biênio, mas poderia ter feito de outra maneira, e aí eu acabei me posicionando contrário, porque os meus princípios não davam para fazer diferente, né? Eu tenho toda uma vida pautada em vencer, em luta, em valorizar o que é de menor, né? E eu não poderia justamente ir pelo contrário. Então, mas aí respeito a posição de todos que fizeram diferente de mim. Cada um tem o seu pensamento, cada um explica à sociedade como ele possa explicar e usar as suas referências. A minha referência era outra, eu acabei fazendo distinto. Em relação ao hospital de campanha, foi um assunto realmente muito debatido, já que nós temos aqui em Guarabira o hospital regional, e aí poderia ser feito uma equipação daquele espaço. Se nós não tínhamos um hospital de campanha, mas pudesse estruturar, já que nós temos a segunda, vamos dizer que regional, né? Na verdade, Guarabira é inserida na segunda regional de saúde, de ensino, nessa micro-região. E aí Guarabira tem que referenciar João Pessoa, o Hospital Metropolitano, ou seja, o espaço lá de João Pessoa. Então isso não é legal, já que nós temos, dentro desse contexto aqui em Guarabira, indo a cidade de Pilõezinhos, Araçagi, Cuitegi, Pirpirituba, Belém, essas cidades em nossa região, totalizando aí em torno de 23 cidades que circulam Guarabira, e juntando a população, o seu Manuel foi muito feliz, onde disse que nós temos aí em torno de 300 mil habitantes, ter que se dirigir para João Pessoa, Campina Grande, para poder ser atendido quando necessita, né, em relação ao Covid. E nós não temos leite de UTI em Guarabira. Isso dificulta e muito. Agora, existe também a questão da estrutura do espaço, né, dos profissionais. Então, eu acho que foi uma falha do governo do estado. E aí, seu Manel, o que muito me preocupa é também ver um grupo político se atrelando a outro que não trouxe algo que fosse benéfico a Guarabira, né? Já aproveito o espaço para poder dizer isso. Eu acho que o grupo ao qual o senhor pertence, o MDB, não sei se o senhor pertence ainda ou pertencia, ele deveria ter, na verdade, pensado mais um pouquinho antes de fazer uma aliança com um grupo que pensou muito em satisfação dos seus egos a partir de empregos. Não houve justamente a busca por uma inclusão de Guarabira dentro de um espaço desse combate maior ao Covid, né? De instalação de UTI. Nós aí batemos bastante dizendo, governador, Guarabira existe. Guarabira existe e não era só Guarabira, era a região como um todo. Então, faltou aí sensibilidade e aí meu posicionamento. Você vê que até o prefeito Marcos tem um pensamento distinto, né? Quando fala em relação às ações estaduais. A gente diverge
para poder realmente ter essa contribuição. E lembrando que agora, vereador, o Hospital Metropolitano, o hospital de campanha do Hospital Metropolitano foi totalmente desarmado, foi desfeito e todos os equipamentos, todos eles, já foram confirmados essa informação pelo próprio secretário, que ao invés de ser distribuídos os equipamentos, principalmente os respiradores, para todo o estado, eles foram levados para o sertão da Paraíba, né? E nada para Guarabira, que polariza 20 e poucas cidades. Você vê que foi criado, à época, Rodinei, um edital onde tinha profissionais de saúde, não veio um para Guarabira. Da mesma forma, um leite de UTI. Então, a gente discutia nesse sentido a importância de ter um grupo político que pudesse trabalhar nesse sentido, olhar para Guarabira dessa forma e não ficar a briga por espaço, né? Nós já estamos vendo aí, o Hospital Regional, por exemplo, a discussão, eu nem acompanhei se o diretor já saiu, deixou de sair. Quanto tempo nós estamos discutindo a importância de tratar bem as grávidas? Faz muito tempo, eu lembro de Valdes quando veio para Guarabira, que foi sabatinado na Câmara, e eu fui um dos que fiquei ali o tempo todo falando, é importante ter UTI neonatal em Guarabira, é importante ter um espaço adequado para as grávidas, e ninguém vê isso. Foi anunciado há 2 anos que a frente do hospital, né? A nova frente do hospital que vai mudar até aquele trânsito, porque os veículos entram na contramão para o hospital regional. A informação é que o valor já tinha sido acreditado, que não sei o que o governo do estado ia entregar, né, à frente do hospital. Faz 2 anos. E até agora assim, nada. E aí você fica nessa discussão, nesse embate. O debate hoje é por cargos do hospital, né? Isso, aí fica a disputa de quem, não, eu posso indicar, eu deixo de indicar, eu vou indicar, esse aqui é meu, aquele não é. Aí vem outro grupo e faz uma aliança com esse grupo que mal representava a Guarabira, aí vem e faz uma aliança que eu chamo de aliança da hipocrisia. Né? Da hipocrisia porque o trabalho não chega a Guarabira. Né? Aí uma junção apenas justamente para isso, para a questão de espaço, que a briga já está aí. Né? Então eu acho, seu Manel, que precisava-se realmente de um espaço adequado e a ingerência estadual, ingerência daqueles que fazem o governo estadual em Guarabira, falta de sensibilidade e mais além, falta de compromisso, e a gente lamenta justamente um grupo político ter feito junção a outro, que os dois acabam não pensando na cidade, apenas pensando no bem-estar individual deles. Vereador Tiago, nós temos observado, então, participação do ouvinte. Zé Ferreira está na linha e participa com a gente do programa. Um abraço, Zé. Fica à vontade, querido. Bom dia. Um abraço a todos que fazem a emissora. Um abraço aí, cidadão aí que é candidato a vereador. Estou ouvindo aqui ele. Um certo dia eu votei no candidato aí de Guarabira, para deputado federal, por ele ter feito um pronunciamento aí na rádio e eu vi. E esse cidadão, eu não vou votar nele porque não voto em Guarabira, mas se votasse, eu votaria. Porque ele provou, com suas palavras, que ele é. Ele é um representante do povo de Guarabira, não do Estado. Agora, uma junção dessa que está acontecendo aí em Guarabira, quem devia ter trazido o hospital era quem vai ser prefeito e o governo. E não um cidadão que é um subvereador, defensor da Casa do Povo e fiscal do povo. De uma cidade que tem 17, 18, 15, 14 ou 23, para reunir todos os prefeitos, todos os vereadores, sem exceção de partido. E ao governador. Mas o governador, o que foi que fez? Ativou um hospital lá fora, mandou tudo lá para a sessão e Guarabira. Ficou como? Agora o eleitor do Guarabira que pensa. Um abraço para você, meu vereador, parabéns pelas suas palavras. Você tem um admirador muito longe de você. Mas Zé Ferreira, a partir de hoje, é um admirador seu. Um abraço, Zé. Obrigado a você, querido, pela audiência, pela participação conosco no programa, fazendo aí importantes referências à fala do vereador Tiago do Mutirão, e o vereador Tiago agora comenta aí a participação do Zé Ferreira. Eu agradeço, Zé Ferreira, pelas palavras e dizer que é justamente essa nossa preocupação de discutir no campo das ideias. E no campo das ideias mostrando a dificuldade, porque não se admite uma cidade igual Guarabira, que mais uma vez, o Rudney trouxe os números e vamos expressar mais uma vez, são 23 cidades que circundam Guarabira, né? Cidades que elas vêm para Guarabira, referenciam em termos de saúde, e a gente tem que ver a ideia que a gente tem que esperar um guarabirense ir diretamente para João Pessoa, que dificuldade, vamos fazer como exemplo
vereador Marcos passou muita dificuldade para transferência. Isso. E aí você imagine, é uma pessoa que tem uma certa influência, né? E aí quando você vai para alguém que não tem uma certa influência, como é que fica, né? Mas eu não posso nem, Rudinei, ser injusto, porque eu vou fazer uma ressalva. O menino, rapaz, que é diretor da UPA hoje, é o nosso Júnior Fernandes. Júnior Fernandes. Isso. É um rapaz atencioso. É atencioso, competente. Atencioso, Isso. competente. Mas, infelizmente, não passa por ele, né? Essa questão do hospital, de ter um espaço em Guarabira mais adequado. Verdade. Que eu acho que justamente os grupos aí, mais precisamente agora, né? Essa união de forma que fizeram. Na verdade, vereador pudesse- Tiago, eu quero aqui expressar uma questão importante e até para englobar o seu comentário. Eu não sou especialista em saúde. Já até cursei o curso de saúde, mas não sou especialista. Mas eu acho que a UPA é o local de Guarabira menos indicado para tratar os casos de Covid. O hospital regional tem uma estrutura muito maior, muito mais adequada, em todos os sentidos falando, do que a UPA. A UPA deveria ter continuado fazendo o serviço que fazia de urgência e emergência, e o hospital regional deveria ter separado uma ala do regional, né? Separado para não ter contato com outras áreas, mas devia ser separado uma ala do hospital regional só para Covid-19. O hospital é gigantesco. Mas não, colocaram numa UPA, tiraram o serviço da UPA de pediatria, né? E mandaram para o regional. Poderia ter feito o contrário, né? Um hospital que tinha já respiradores, coisa desse tipo. Aí lá na UPA, todo mundo sabe que lá não tem leitos para internação. Na UPA você só fica internado no máximo 24 horas. Porque não tem salas suficientes. Sala de internação, sala lá para UTI, só tem 2. Essa é a verdade. Então eu acho que faltou habilidade do governo do estado nesse sentido, até na escolha do local em Guarabira que seria o centro de atenção para o Covid. Além de habilidade, eu ainda falo em conhecimento, né? Conhecimento da cidade, da necessidade da região. Sensibilidade, né? Sensibilidade, eu acho que é isso. E além disso, de sensibilidade, da importância à população, né? Tratar a população, tratar o povo como povo e não apenas como eleitor. Eu acho isso. Então, além dessa parte Covid, Guarabira tem ficado muito, eu tenho batido muito na tecla, Rodinei, com relação às grávidas, com relação ao atendimento regional. Então, nesse contexto, é importante demais que esse pessoal pense em servir a população e não fique apenas brigando por cargos. É porque a briga maior é por cargos e não pelo bem-estar da população. Mas aí a gente sempre expressa esse nosso sentimento, espera que as pessoas possam observar esse compromisso, né? Quem tem ou quem não tem, quem expressa, quem não expressa, e poder fazer o seu julgamento futuro. É nesse sentido. Também são 7h33 agora, 7h33. Vou participação do ouvinte. Tem ouvinte na linha, né? Vê, Ednaldo, quem é o ouvinte que está na linha para participar com a gente. Em seguida nós faremos... Severino Tavares está na linha, participa com a gente do programa. Um abraço, Tavares. Fica à vontade, querido. Bom dia. Bom dia, Rodinei. Bom dia, nosso amigo particular, que é o Tiago do Mutirão. Eu não poderia participar dessa entrevista, muito importante. E o Tiago sabe a admiração e o respeito que a gente tem por essa pessoa. Quando eu falei há 3 anos atrás, 4 anos atrás, dizia que o Tiago estava preparado não só para ser vereador, e sim galgar um cargo muito além de ser vereador, eu não estava enganado. O Tiago é um cara completamente competente, ideias renovadoras, ideias produtivas, não só para Guarabira, e sim para toda a região. Prova disso, a gente acompanha a Casa Osório de Aquino, ele já cantava a pedra, como a gente fala dos boleiros, a gente já cantava essa pedra, a questão do governo, a questão da saúde. E hoje a gente estamos sofrendo na pele. E falar sofrendo na pele, a gente quer uns pesos para de João Florido, uma perda muito grande, principalmente na área da educação física. A gente fica muito, meio triste demais. Mas falar do Tiago Mutirão, quero parabenizar ele e o prefeito Marcos, que a gente
tenho o maior orgulho de ter um prefeito trabalhador igual o Marco, que dependendo de política, se quer conhecer Marco, como disse o vereador, nosso amigo Raimundo Macedo, olhe, converse com ele, frente a frente, e você vai ver quem é Marco. Marco não está preocupado com a política, o Marco está preocupado para fazer o melhor para Guarabira. E o melhor para Guarabira e fazendo o que é bom para a nossa cidade. Então eu quero parabenizar o nosso amigo Tiago do Mutirão pelo requerimento da quadra do Mutirão. Os esportistas do Mutirão estão muito felizes. Dá para a gente ver a felicidade de cada um, sem falar dos requerimentos das ruas calçadas lá no Mutirão. A gente vai no Mutirão, fico muito feliz porque eu sou um cara que gosto muito do Mutirão. Eu, apesar que não sou político não, mas eu gosto muito do Mutirão e vejo o crescimento não só do Mutirão, como o Alto da Boa Vista e todos esses bairros que a gente vê crescendo e bastante obra feita pela uma administração, olha, em prol do ser humano em si. E também parabenizar ele a questão da rua Osmar de Aquino, né, ali na rua onde eu residi. Então ficou um excelente. Só quem sabe, quem utilizava aquela via onde pegava do executivo até o hotel, então a gente vai ficar uma coisa, já está ficando uma coisa de primeiro mundo, e só uma pessoa como o Marco e o eterno Zenob Toscano que tem uma visão com essa. E essas pessoas estão muito bem assessoradas, o nosso amigo Tiago, a questão do Ilcinho, a questão do Raimundo Macedo, o Júnior Ferreira. Então é uma equipe aí que é uma equipe 10. Então tem vários participantes, só quero parabenizar. E você, Rudinei, meu parabéns, sucesso na sua jornada, e a gente está acompanhando, a gente gosta de um bom jornalismo competente e parcial, igual o da Rádio Rural, e nosso amigo Pedro. Parabéns, Pedro, um bom trabalho, estou acompanhando o seu trabalho, tanto nas duas emissoras, e a gente fica muito feliz. Um abraço a todos, fique com Deus. E, Tiago, vai em frente, garoto, que tu tem futuro. É o futuro prefeito de Guarabira, continuo dizendo, viu? 7h38, responsabilidade jogada aí no colo do vereador Tiago pelo Severino Tavares. E como é jovem ainda, Tavares, eu creio que a sua visão pode se tornar realidade, né? Logicamente, porque é um jovem visionário, começou cedo na política, tem menos de 40 anos de idade e já galgou cargos importantes em Guarabira. É líder de uma bancada, não é fácil liderar uma bancada de tanta expressão como essa e, lógico, né, nós não vamos aqui nos adiantar, mas que tem futuro para isso, tem. Tá certo? E competência também, uma pessoa, como eu já disse, faz questão de levar consigo o seu codinome e hoje já trilha, né, um momento tão importante que estuda, né, está bem adiantado para a advocacia, vai ser advogado. Então isso vai credenciando cada vez mais os passos de Tiago do Mutirão. Vou à participação de mais ouvinte. William da Saúde, está na linha daqui a pouco, o vereador Tiago, ele comenta a participação dos dois. William, um abraço, querido, bom dia. Outro abraço para você, Rudinei, um abraço para Pedro Júnior aí, um abraço para você, Pedro, um abraço para Pirata do Forró e um bom dia especial já no final de semana, o pessoal da zona rural e zona urbana. Tiago, não poderia deixar de ligar para parabenizar, certo? Pela atitude, certo, que você teve e não votar no aumento de salário dos vereadores, certo? Porque você reconheceu, como eu falei no carro de som que eu botei na Feira Livre, certo? E as pessoas, quando eu joguei na rede social, deu mais de 22 mil visualizações, as pessoas parabenizando os vereadores que votaram a favor e ignorando as pessoas que votaram contra. Você viu que não era o momento adequado, onde as pessoas estão achando que esse Covid foi embora. Não foi. Perdemos a esposa do nosso querido amigo Arilson. Parece que hoje de manhã, ou foi ontem, faleceu o João Fleury, né? Lamentável isso. Os meus sentimentos à família de Alex, doutora Kátia. Mas você viu, não só você, como os outros 4. Infelizmente, os 7 que votaram a favor, os 8 que votaram a favor, deram um tiro no pé. Pensaram só no seu umbigo.
Mas o salário é para 2022, poderia ser para 2050, mas o momento não era esse. Então, parabéns, a população de Guarabira está vendo, continue nessa linha que você está, sendo povo. Você não deve satisfação a prefeito, você não deve satisfação a governo do estado, você não deve satisfação a político nenhum. A única pessoa, se o povo colocar na cabeça que político é empregado da população, certo? O povo rende mais e o político também. Então, seja isso. Você tem satisfação a dar a uma pessoa só, na minha opinião. A Deus, a sua família e ao povo que foi que lhe colocou lá. Não foi prefeito, não foi ninguém. Então, parabéns mais uma vez. Continue nessa linha que você está, defendendo a população, que você vai longe, como o outro ouvinte falou. Que Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço, William. Obrigado a você, querido, pela audiência e pela participação do programa. O William é agente comunitário de saúde aqui na cidade de Guarabira e fez importantes referências aí ao vereador Tiago do Mutirão. Eu quero mandar logo aqui um abraço para o nosso amigo Gilson, o Deninho Gari, lá de Pirpirituba, né? Quem tá ali ouvindo também aqui é o Velho Deca, lá na cidade de Cuitegi. Tá dizendo aqui, ó. Quero parabenizar pelo bom trabalho do vereador Tiago do Mutirão. Ele merece vencer a eleição novamente. Mandar um abraço ao Velho Deca, né? Companheiro nosso, amigo da cidade de Cuitegi, né? E outras pessoas que têm nos acompanhado aqui no nosso Instagram, no Facebook também, da rádio. E que têm acompanhado pela própria rádio, né? As ondas da Rádio Rural de Guarabira. Dentro dessa conjectura, Rodinei, não poderia deixar de abraçar o nosso amigo Tavares. Ele faz referências aí, há muito tempo ele disse que nós temos um futuro político maravilhoso à frente. Eu digo que nós temos que ter paciência com o tempo, né? Ter paciência com o tempo e construindo o nosso nome, fazendo a nossa história, buscando respeitar os guarabirenses, ter posicionamento. Ou você se posiciona, a sociedade te posiciona. Ele falou algo muito interessante com relação à pavimentação de ruas no Mutirão. Lá no Mutirão nós pavimentamos em torno de 11 ruas. É brincadeira não. São 11 ruas dentro de ruas grandes mesmo, extensas, e ruas menores, né? E Marcos já autorizou isso na licitação e também contrato de rua, mais duas que nós vamos pavimentar, que é a Rua Expedito Salustiano, que é a chegada do Mutirão, e uma rua chamada Maria Ferreira, que é Dona Salete, que é do pessoal do próprio Mutirão, que eu denominei, aproveitei. Quase deixando o Mutirão Isso fica 100% calçado, quase, faltando apenas uma rua, pavimentando essas, vai ficar apenas uma rua, que é uma rua também enorme, que ligam as transversais que tem, que é a Rua Valdomiro. Eu, além de levar a pavimentação ao Mutirão, Rudney, denominei quase todas as ruas que foram pavimentadas, que não tinham nomes, algumas, de pessoas do Mutirão, que faleceram à época. Então, pessoas do próprio Mutirão, eternizadas no Mutirão. Então, eu fiz isso, né? E a rua que Tavares cita, no Osmar de Aquino, que nós vamos também fazer, Marcos veio aqui, confirmou, a pavimentação asfáltica da Luiz Porpino, que é em frente ao Executivo. Nós estamos lá pavimentando, já está perto de terminar, a Iraci Cavalcante. E tanto a Iraci Cavalcante quanto a Maria de Fátima, Maria do Carmo, fui eu que denominei também, de pessoas boas que nós conhecíamos, de famílias boas. Então a Rua Iraci Cavalcante está sendo pavimentada. Você tem ideia, Rudney? Eu tenho sempre dito isso, falando de números, para as pessoas entenderem. Zenóbio calçou uma rua, Zequinho Shoa, uma rua extensa. Lá próximo ao Antigo Marinas. Isso, ali dá em torno de meio quilômetro. Isso, indo até o Antônio Marinas. Isso, em torno de 500 metros. Né? Marcos está pavimentando uma rua de 350 metros de extensão. Liga a Rua Luiz Porpino, APB 075, que é Antônio Paulino Filho. Aqui liga Guarabira com Cuitegi, quer dizer, vai sair ali do lado do France Hotel. Eu acho que é a rua que morou a ex-prefeita Fátima Paulino, né? Isso, e eu costumo dizer, Rodney, qual é o comparativo que eu faço? A ex-prefeita Fátima morou 8 anos naquela localidade, nem a rua abriu. Eu que cheguei lá, quando fui morar, e abri a rua, porque a rua passava dentro do meu terreno. Eu coloquei a rua para o lugar certo. A pedido nosso, a Zenóbio, à época, ele abriu. Comprometeu-se em fazer a pavimentação, infelizmente se foi, mas deu a oportunidade de Marcos poder fazer a pavimentação. São 350 metros de extensão por 7 metros de largura, totalizando aí 2.450 metros quadrados de pavimentação. Nem todo mundo tem um olhar desse para pavimentar uma rua que tem aí pouquíssimas casas, mas é importante para o tráfego, que ligam duas outras ruas
e ali em frente ao executivo é um trânsito enorme. Então, E é uma saída mais rápida de Guarabira, né? você tem essa condição de não vir ali pelo posto Frei Damião, mas você já via que entrou no Santiago, desceu ali, saiu já para ir para Cuitegi, ou vindo de Cuitegi e vice-versa. Então, existe esse pensamento visionário. Ginásio do Mutirão, há muito tempo a gente discutindo, Fátima foi fazer a época e fez uma quadra coberta. Foi um avanço? Foi, mas poderia ter feito o serviço todo. Um ginásio da forma que o Mutirão merece. O ginásio da forma que o Mutirão necessita, que a população pede. E aí Marcos vai lá e está fazendo a reforma para poder fazer o fechamento dele. Para o Mutirão ter um ginásio digno. E outra, Marcos ainda atentou para um possível ginásio onde é hoje o centro esportivo, né? A Praça de Juventude que ia ser feita, mas aí com dificuldade de recurso. E Marcos está vendo se faz de forma, dentro de recursos próprios, outro ginásio. Quer dizer, talvez o Mutirão daqui a pouco tempo tenha 2 ginásios para a população. Quer dizer, então isso é compromisso. Não vê quem não quer. A gente não pode botar nos olhos de alguém que não queira ver aquilo que está sendo realizado. Então, agradeço a Tavares pela ligação, a mesma forma que agradeço ao William. Eu tenho sempre dito, William, que eu sou responsável pelos meus atos. E mais uma vez, ou você se posiciona, ou a sociedade te posiciona. Isso é em religião, importa em questões políticas. Se você não tem posição, a sociedade ela diz que você fez isso ou aquilo outro. Então, dentro desse contexto, eu não via o momento adequado para poder ser feito aquele aumento. Então, a minha consciência realmente não deixava que eu fizesse de forma diferente, pela história que eu tenho, pelo histórico que eu tenho de luta, de batalha, e eu não via realmente que era necessidade de fazer um aumento, um aumento mesmo que fosse para anos vindouros, eu não via realmente como necessário para aquilo, mesmo que fosse senhor como líder legal, mesmo que seja legal. O senhor como líder da bancada chegou a consultar os seus companheiros, inclusive alguns que votaram a favor, houve intervenção por parte do prefeito ou ficou tudo a critério de cada um? Nosso grupo é muito democrático, sabe, Pedro? Desde 19 eu lembro que muitos questionaram porque eu ia votar em Rui Carneiro. 19 acompanhava Pedro. Eu vou até fazer lá para trás. E eu fui acompanhar Rui Carneiro na eleição que se passou para deputado federal. E muitos questionavam, dizendo que a gente estava fugindo das diretrizes de 19. Não, 19 nunca impôs, nosso grupo nunca impôs votação de ninguém. Cada um tinha sua consciência e tem de fazer a sua votação. Nessa questão do aumento dos vereadores, eu lembro que desde a primeira reunião que foi tratado na Câmara, que eu disse que não votaria favorável, desde a primeira reunião com os vereadores, com o prefeito não, vereadores na Câmara. Então a gente já dizia lá à época que não votava. E aí quem nos acompanhou, o vereador Renato Toscano, à época também disse que não votaria. E a consulta com os companheiros é só na reunião mesmo que teve na Câmara, não dentro da nossa bancada, mas com todos os vereadores. E aí teve uns que achou por correto fazer a votação favorável, que nós respeitamos a posição de cada um. Seu pensamento era o meu, é o mesmo meu. É que o aumento, pelo tempo que não tinha sido dado, já fazia o quê? 8 anos sem os vereadores sem aumento. Além disso, indo ser só em 2022, passaria a ser 10 anos sem aumento. Nenhuma categoria que nós imaginemos ele passou tanto tempo sem aumento. O seu pensamento é igual ao meu. O aumento para os vereadores era justo, só não era o momento. Não, eu posso dizer o seguinte, né? Que mesmo que seja legal, né? Legal que tem que ser fixado, né? Poderia ser feito o aumento, poderia não ser feito o aumento, poderia ser feito congelamento, poderia ter tido um aumento menor. Sim, poderia. Há uma justiça, sim, né? É necessário que se possa regulamentar o salário de toda a categoria. Mas o momento não era adequado, né? O momento não era adequado, o momento realmente ele perpassou a significância daquilo que é para a sociedade. Então eu não via dessa maneira. Mas em contrapartida a isso, o prefeito Marcos, ele sabe muito bem disso, eu falei com ele pessoalmente, em uma reunião também, a importância da valorização do funcionário público, né? A importância disso. E aí a gente elenca algumas categorias que nós temos, com os funcionários da saúde, a questão de salubridade, a educação. Você vai aí para o pessoal que são os agentes de trânsito, enfim, as categorias poderem ser valorizadas, né? Se há uma valorização, que isso possa ser mais aprofundado. Você acompanha hoje
vai a um técnico de enfermagem, a um enfermeiro, a um médico da cidade, a um fisioterapeuta, a um dentista, e há justamente, a um agente de saúde, e há justamente essa questão de dizer, ó, é necessário que as categorias tenham seus planos de carreira. Então, há essa intenção do governo poder se organizar para ter essa valorização de forma mais coerente, mais coesa. O senhor vai lutar por isso? Sim, e uma de nossa fala é essa, junto ao prefeito, e eu tenho certeza que nós vamos ter tempo para isso, para poder fazer essa valorização mais além daquilo que eles tenham, porque eu acho que uma cidade tendo funcionário das áreas que são importantes, como a saúde, como a educação, valorizados, né? E aí todos os profissionais desse âmbito, a cidade ela não só cresce de forma física, mas cresce também de forma intelectual e de forma corporal, no sentido de estar saudável. Tudo bem, Pedro? São 7h51 aqui na Rural de Guarabira. Estamos conversando com o vereador Tiago do Mutirão, que daqui a pouco vai falar, ficou a deixa, das propostas novas, né, já que ele vai à reeleição, o que não foi possível fazer em seu mandato, e se chegar a ser reeleito, né, pretende aí colocar em prática, executar a favor do povo de Guarabira. Antes, Tomás da Ambulância participa. Bom dia. Bom dia, Pedro Júnior. Bom dia, Almeida Araújo, Tiago do Mutirão, meu amigo controlista. Tiago, tem muita obra plantada em Guarabira por Fata Paulino. E tem também que a equipe de vocês prejudicado. Por exemplo, Fonte Luminosa. Fonte Luminosa era bonito na chegada de Guarabira, o lado do Posto de Damião. Foi desprezado. Estão bolindo agora. O girador, que foi uma coisa importantíssima, quebraram. Tá aí o trânsito de Guarabira, o povo prejudicando. Só pega e multa, e os comerciantes prejudicados. Outra coisa também, quebraram o Mercado Novo, os comerciantes tudo sofrendo. Quando chove, chove só, deixaram para lá, que isso está errado. Tem muita obra plantada em Guarabira. Quem iniciou a fora de Guarabira foi Pato Paulino. Passei 8 anos com esse trabalho. Por exemplo, lá pro cemitério Bueiro de Guarabira, pegando o lado ali daquele barraca de fogo. Quando chovia era lama, quando era só era poeira. Quem fez foi Fata Paulino. Então tem muita obra plantada Fata Paulino aqui em Guarabira. Digo que é um medo de errar, porque eu passei 8 anos, né? Gosto de chaleira não, gosto de consideração. Tem um nojo de babão, sabe? E dizer que falta fazer muita obra em Guarabira, o que é certo, o que é errado. Então essa é a minha colocação. Muito obrigado. Um abraço, Tomás. Obrigado pela sua participação. Contraditório tá aí, né, Pedro? Rapaz, tá vendo? Tiago agora Thiago responde. Eu acho que Tiago falando da rua que Fátima morou e não, né, resolveu, Tomás tem muita obra implantada de Fátima, viu, Tiago? Ferida, né? Tomás, realmente, eu te agradeço. Tem muita obra implantada de Fátima. Hoje eu passei pelo viaduto. Eu vinha de casa pra aqui pra rádio. Eu passei pelo viaduto ali no centro. Fátima fez, você não aqui viu não? Em viaduto? Não, viaduto. Você não viu não que Fátima fez? O viaduto? Não. Não viu não? Eu passei. Eu passei hoje, eu vi. Né? Então eu agradeço a Tomás essa fala. É importante, eu respeito, Tomás, a fala nesse sentido, em relação ao que Fátima implantou. A gente reconhece que existe realmente algumas atividades implantadas, mas não há como comparar o que foi realizado por Fátima com o que foi realizado por nosso governo. É uma comparação até injusta. Porque um governo que nós fazemos parte é um governo realmente operoso. Né? Você cita aí, você ter um governo de 8 anos e você ter uma crítica de uma Fonte Luminosa, você vê a grandeza do governo. A exigência do nosso governo é outra. A responsabilidade que é implantado é outra. Quer dizer, a fonte que Marco já até autorizou para fazer a ligação. Você vê uma ligação de alguém para falar de uma fonte que não estava ligada. Então, você vê a importância que é pavimentação em paralelo, em asfalto, UBS que são reformadas, ampliadas, complexo de saúde que foi anunciado. Você vê assim, várias obras sendo feitas pelo governo municipal, e o nosso governo, eu fazia uma live com o Murilo e falava que Guarabira elevou o nível de exigência da população, porque a gestão colocou o sarrafo lá em cima. Sarrafo, para quem entende, né, que trabalha em construção civil, colocou aqui em cima o sarrafo. Então, quem vier, ou tem que empatar aqui, ou fazer mais acima. Senão fica abaixo. Porque senão fica abaixo. Então, esse é o nível de exigência. Né? E quando eu falo, Tomás, do viaduto, é uma forma
de fazer uma brincadeira contigo, né? Porque foi algo que foi prometido outrora, para poder vencer uma reeleição, um viaduto, a Vila Olímpica. Mas aí nós não podemos esquecer que foi um governo que enterrou remédio. É esse comparativo que nós temos que fazer, né? O governo Fato não foi um governo que enterrou remédio, né? E nós até hoje não enterramos remédio. Pelo contrário, as nossas farmácias básicas do município servem à população. Nós temos aí, na Secretaria de Saúde, ressonância e tomografia que são caríssimas. E a prefeitura dessa condição. Você vai para uma parte odontológica, você vê várias pessoas da população, do povo, pessoas que são humildes, como pessoas de Mutirão, que foi a primeira comunidade a implantar o serviço de ortodontia. Quer dizer, então você tem um comparativo de gestão, é muito simples de poder fazer isso, né? Eu costumo dizer, Rudney, que nós vamos para um processo eleitoral hoje, que primeiro eu fico até um pouco assim, receioso de dizer quem é, porque é um grupo que lança primeiro um vice-prefeito do que um candidato a prefeito. É inédito na cidade você ter o lançamento de uma chapa que primeiro é o vice que é anunciado. E o cara que vai ser candidato a prefeito não foi ainda, porque joga-se João não decolou. Pega José também não decolou. Então fica assim, quem vai? Para fazer justamente essa discussão e a gente ter... Tá falando de Beto, no caso do candidato da Aliança? Beto é o vice, né? Mas aqui, quem é a prefeito? Você não tem, é inédito. Você vai colocar no Guinness Book que uma chapa em Guarabira lançou o primeiro vice, porque não tem um candidato a prefeito pré. Então, assim, você, se for comparar com o pai, você vai fazer o comparativo da gestão de muito tempo atrás, que se comprava lixo na cidade, né? Se amontoava aqui na Dom Pedro II, um monte de urubus em cima, porque não tinha-se condição de poder fazer uma conversa, um diálogo com o pessoal que trabalhava como agente de limpeza à época. As greves existiam na educação, na saúde, na própria infraestrutura, na própria Sumasa. Quer dizer, você tinha um período de greves. E você vai fazer o comparativo com hoje. Se você for usar o pai. Se você for usar o filho para fazer um comparativo, é a coerência contra a incoerência. Então, assim, é um momento muito fácil de poder comparar nesse processo. Então, Tomás, agradeço a tua ligação. Foi bom você ter feito essa provocação de contraditório, porque nos permite abrir um pouco o leque da discussão nesse sentido da política partidária. Sargento Fidelis está na linha, participa com a gente no programa na linha 3. Um abraço, Sargento. Fica à vontade, querido. Bom dia. Bom dia, Rudinei. Bom dia, Pedro Júnior, esse radialista aí jovem, muito competente, e que eu acompanho e realmente está só crescendo, né? É verdade, e gosto muito da forma como ele faz o rádio. Eu vi meio o vereador, por não conheço pessoalmente, mas a gente acompanha através da imprensa, né? Comportamento, atitude. E eu quero dizer aí o vereador que o vereador hoje não é por acaso, é competência, porque é merecedor. E segundo, ser líder da bancada do partido do prefeito do PSB na Câmara de Guarabira não é fácil, porque não é cidade pequena, é porque é competente, certo? É uma pessoa equilibrada. A história de Guarabira é o seguinte, politicamente falando, eu tenho 57 anos e conheço um pouco de 82 para cá, certo? Então é o seguinte, sem paixão, eu até já fiz algumas críticas à gestão atual, e faço quando for necessário, porque eu nunca tive, certo, em momento algum, familiares, não tenho nenhuma gestão na prefeitura. Então, a gente tem que ser coerente, tem que ser imparcial nesse sentido de administrar, de eleger quando for necessário. Eu quero dizer que essa Alta Paulina e a presidência Paulina realmente fez um bom trabalho na primeira gestão, mas no segundo deixou a desejar. E as grandes obras estruturantes que ela prometeu não foram construídas, isso é fato. Vila Olímpica, viaduto, tudo sem engodo, enganação. Então é o seguinte, infelizmente a gente só lamenta, né? A gente sabe que não é fácil. Então essa questão aí da prática, essa prática de papo nas costas, de beijinho, isso já passou, isso é do século XX, nós estamos no século XXI, tem que acabar com isso. Infelizmente é o seguinte, a administração atual está boa, sim, tem alguns defeitos, né? É normal que não pode ser perfeito, mas no geral está boa. E eu estou aqui dizendo isso não é porque eu tenho ninguém da família na prefeitura, não. É minha opinião como cidadão, certo? E na hora que for preciso criticar, eu critico no sentido de cobrar, não naquele sentido pejorativo de estar degradando mais ninguém. Então, é isso aí, Vinei. E outra coisa, eu estou aí
assim, curioso, porque o programa que você fazia à tarde, a gente estava aqui já acostumado a ouvir, o Guarda é Verdade. Infelizmente, essa semana eu não ouvi. Não sei, como ouvinte, a gente tem direito de saber assim, essa resposta, caso você queira dar aí uma resposta para a gente. Eu liguei algumas vezes para a rádio e não consegui contato. Então é o seguinte, então aí um bom dia para o programa, você aí, como já deixar aí. E inteligente, você é um cara inteligente, né, jovem, mas bem, tem um futuro aí pela frente, mais do que agora, e que é sempre bom trazer essas pessoas assim, equilibradas, né? E mais uma vez aí, no programa, até a próxima oportunidade. Um abraço, Sargento Fidelis. Obrigado ao senhor pela audiência, pela participação. Sargento Fidelis é residente lá no Cordeiro, né, participando com a gente, fazendo grandes referências ao trabalho do vereador Tiago do Mutirão. Fez ponderações importantes também e devem ser contabilizadas, né? E quanto a essa questão aí, Sargento, o senhor faz a pergunta, né, do programa à tarde, né, deixa quieto, eu não quero dizer que foi política não, deixa quieto. São 8 horas, 1 minuto na Paraíba, vereador Tiago, para responder aí na verdade não foram questionamentos, foram aí ponderações importantes do Sargento Fidelis, já na reta final da nossa entrevista. Eu agradeço ao Sargento Fidelis, é isso que eu tenho dito, Rudinei. É isso que eu tenho dito, que Guarabira é uma cidade de pessoas inteligentes. Né? Guarabira é uma cidade de pessoas que estão antenadas naquilo que acontece. Não adianta você querer, Sargento Fidelis, eu coloco isso para a população como um todo, ter grupos pequenos querer distorcer falas, distorcer o trabalho do outro, porque tem pessoas assim, igual o senhor, que acompanha, né, de forma e de fato, de um modo decente, que busca realmente a partir de forma inteligente fazer comparativos das pessoas. Então, Guarabira é essa cidade que tem esse público de pessoas que estão em um nível de capacidade intelectual bem justamente acima daquilo que a gente até espera que a população tenha. Uma cidade universitária, uma cidade que tem uma população enorme e que a gente possa crescer dentro dessa perspectiva. Você tem ideia, você falou no Cordeiro, Isso. Tem aquela ponte que foi um sonho, né? Já estão realizando. Na segunda travessa dela de França, ligando o Bairro Novo. Aí você veja, nós, que eu falo, o governo construiu essa ponte, construiu a ponte ali na Santa Terezinha, né? Você veja... Que liga aí o João Cassimiro a Santa Terezinha. Então, só nesse governo nosso, no caso, o Zenóbio e o Marcos, foram construídas 2 pontes. O Marcos já anunciou outra ponte, quer dizer... Então, veja, a preocupação de nossa gestão é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Veja que nós não estamos nem tratando de política partidária ainda. Nós estamos focados em trabalhar pela cidade. Enquanto existem 2 ou 3 grupos aí se matando, falando de política partidária o tempo todo, nós estamos preocupados em fazer gestão e trabalhar pela população. Vereador, nas suas considerações finais, aproveita aí para citar algumas propostas. Não, eu aproveito, nosso amigo Pedro Júnior, para primeiro agradecer, né? Agradecer à população, dizer que nós estamos muito felizes com a participação de todos nas nossas redes, como também aqui na própria emissora, e dizer que uma das nossas grandes propostas é seguir trabalhando, né? Seguir respeitando a população, seguir tendo linha, seguir tendo coerência e respeitar a população guarabirense. É isso que faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, tenha a oportunidade de entrar na casa de cada um de cabeça erguida. Você não vai me ver por aí cabisbaixo, porque a população ela te conhece. A população ela sabe da tua capacidade e sabe de como você tem tratado ela. O dia a dia vai nos dando a oportunidade de trabalhar aqui na saúde, que é um pilar nosso, trabalhar aqui na educação, que é outro pilar, e trabalhar aqui na cultura, que é outro pilar nosso, e no esporte. Então, são esses 4 pilares que fazem com que a gente busque as propostas para poder, no dia a dia, disseminar o nosso mandato, o nosso trabalho. Obrigado ao senhor pela vinda, o espaço está sempre garantido aqui no Grande Jornal 850 da Rural. Eu que agradeço, Rudinei, agradeço a você, agradeço Pedro Júnior, agradeço a emissora e agradeço de forma mais ainda contundente, vereador Wilsinho, que aqui se encontra, que vai ser a segunda parte da entrevista, poder agradecer a todo guarabirense que abre as suas portas para nos escutar. E ele sim, a partir do nosso amigo Fidelis que ligou, são pessoas realmente inteligentes, que faz com que Guarabira possa crescer e crescer cada vez mais. A gente segue de forma focada, segue de forma firme, seguimos trabalhando. Guarabira é a cidade que o trabalho não para.